Estamos de volta para o nosso tema Vozes Verbais. Você fez o dever de casa? Você deu uma revisada em tudo que já foi falado? Ok, se você deu, nós continuaremos a nossa transformação de vozes. No último bloco, nós conversamos sobre os protagonistas desse momento. 3 são os importantes: sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Vimos que nessa transformação de ativa para passiva, as funções mudam. Vimos que o sujeito da voz ativa transforma-se no agente da passiva. Vimos que o objeto direto da ativa transforma-se no sujeito da passiva. Vimos também que se existir um verbo na ativa, na passiva analítica existirão 2. Cláudia, e se existirem 2 na ativa? Fácil. Na passiva analítica existirão 3. Reinando a paz, tranquilo e calmo, 10. Meu aluno, agora é hora de provar tudo que foi falado. E o exemplo, para ser analisado, já está na tela. O candidato leu o edital. Entre parênteses, aparece voz ativa. Você concorda com essa classificação? Primeiro passo, localização do comando verbal. Leu. Lá está o comando verbal. Esse verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto no pretérito perfeito do indicativo. Nós já sabemos porque essas informações são importantes. Por que, Cláudia, é importante descobrir a transitividade do verbo? Meu aluno, existem transitividades que impedem a transformação de uma voz ativa em voz passiva. Então, primeiro passo, localize o comando verbal e julgue, avalie, mensure. Se esse verbo for transitivo indireto, parei, não vou transformar. Se o verbo for de ligação, também não vou transformar. Se for um verbo intransitivo, a matéria não desenrola. Mas se for um verbo transitivo direto ou bitransitivo, sinal verde, transformação pode acontecer. Ok, professora, por que é importante descobrir o tempo e o modo? Porque, meu aluno, se esse tempo foi anunciado, é porque aquele fato ou fato aconteceu naquele momento, daquela forma. Quando você parafrasear, você tem de continuar no mesmo ambiente semântico. Se a ação foi apresentada no passado, a transformação tem de continuar no passado. Se a ação foi anunciada no presente, na transformação, continua no presente. Nós já conversamos sobre esses 2 momentos e nós precisamos. Segundo passo, localize o sujeito. O candidato leu o edital. Quem leu o edital? O candidato, que é o meu sujeito. Mas você concorda que esse sujeito pratica a ação de ler? Por isso, sujeito agente. Muito bem. Se o candidato leu, ele leu alguma coisa. Leu o quê? Pergunta macete de objeto direto. E lá está o objeto direto. Meu aluno, nós temos tudo que nós precisamos. Temos o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Você lembra do nosso mantra? Ocorrerá agora um X. O sujeito da ativa assume função de agente da passiva. O objeto direto da ativa assume a função de sujeito da passiva. E se apareceu um verbo na ativa, eu já sei que na passiva analítica existirão 2. E o motivo? Criação da nossa locução verbal. Vamos nós? Forma apassivada. Passiva analítica. Por que passiva analítica, Cláudia? Eu já localizei a locução.
Então, o candidato leu o edital. O edital foi lido pelo candidato. Você observou que a locução apresenta o verbo auxiliar também no pretérito perfeito do modo indicativo? Isso nos garante a fidelidade semântica. Então, eu posso falar que o candidato leu o edital, é a mesma coisa de falar o edital foi lido pelo candidato. Ocorreu uma paráfrase. Legal. O candidato que é sujeito na nossa voz ativa, olha em que ele vai se transformar. Ele vai se transformar no agente da passiva. Começa o X. O que está no início da ativa vai para o final da passiva. Lembro que esse momento é o paradigma, é o ideal. Mas claro que em concursos nós trabalhamos não só com o deslocamento do sujeito, como com o deslocamento do agente da passiva. É isso que às vezes alguns candidatos não entendem. O que a Cláudia está fazendo aqui? Ensinar a matéria. E para ensinar a matéria, o jogo é limpo. É tudo politicamente correto, porque eu preciso que você crie uma base sólida. Logo, você tem que estar em um porto seguro. Se eu já começo a criar o período com termos na ordem indireta, eu não facilito, eu complico o entendimento da matéria. Uma vez você dominando os princípios, aí sim nós podemos brincar, porque quem sabe, sabe para valer. Eu posso mudar as posições que o candidato vai continuar falando. Cláudia, é sujeito. Você colocou o sujeito no final da oração, legal. Você deu um deslocamento agressivo para o sujeito, legal. Mas eu sei, é sujeito. Da mesma forma, eu posso intercalar um agente da passiva, o edital, pelo candidato, foi lido, que esse deslocamento não vai fazer o candidato tremer na base, porque ele já entendeu que o agente da passiva é o termo que pratica a ação. Ele já entendeu que esse agente tem de ser inaugurado pela preposição por ou de, e ele sabe que haverá no contexto um sujeito sempre paciente. Então o professor pode brincar com a estrutura, porque o candidato que domina, meu aluno, ele acerta. Agora, se o candidato sofrer com a mudança de posição das palavras na oração, a verdade é que ele não está seguro, é na matéria. Legal? Então, olha o sujeito transformando-se no agente da passiva. E o objeto direto, Cláudia? Esse vira sujeito. Sujeito sempre paciente. Você prestou atenção que na ativa existe um verbo, mas que na passiva existem dois? E é essa matemática que sempre será acionada. Então, mais uma vez, todo sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva. Todo objeto direto da ativa transforma-se no sujeito paciente. Se há um verbo na ativa, existirão dois na passiva. O verbo ser assume a mesma forma do verbo principal na voz ativa quando o trabalho for com locuções verbais. Agora que você já entendeu a transformação de uma voz ativa em passiva quando a ativa apresenta um verbo, agora eu apresento para você uma voz ativa com locução verbal. E vamos entender quando transformar e como transformar para uma passiva analítica. Chamada. O verbo ser assume a mesma forma do verbo principal da voz ativa. Eu sei perfeitamente que desta forma você não conseguiu entender o posto. Muito vago. É muito importante o exemplo e o passo a passo. Mas você verá que isto que eu coloquei, esse texto que eu coloquei, diz tudo. Mas só vai dizer se você entender. Nós temos ouvido boas músicas. Começou. Agora
é transformação com uma voz ativa que já apresenta a tal locução verbal, ok? Busque a locução. Temos ouvido. Nós temos ouvido boas músicas. Primeiro passo, localização do comando verbal. Você acaba de testar e você acaba de constatar que essa locução verbal apresenta principal no particípio. Mas será que essa locução verbal criou uma passiva analítica? O principal está no particípio. Hora de avaliar o verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o verbo ter. Meu aluno, acabou. Acabou a chance de uma passiva analítica. Verbo ter mais particípio não é a locução especial de voz passiva analítica. E aí, Cláudia, se não é a locução especial, que voz é essa? Voz ativa. Então, comece por aí. Olhe a locução. Se já não for a nossa locução especial, não perca nenhum segundo. É voz ativa. Temos ouvido, é o comando verbal. Mas quem tem ouvido? Olha lá o particípio. Quem tem ouvido? Nós, que é o sujeito. Você concorda que nós é que praticamos a ação de ouvir? Então, se a ação expressa pelo verbo sai de nós, sujeito a gente. Mas agora vem uma outra necessidade: avaliar a transitividade da locução verbal. Eu preciso que você chegue a esse momento da aula já sabendo como descobrir a transitividade de uma locução verbal. Já conversamos sobre isso em algum momento. Em uma locução verbal, a fórmula, por ser fixa, sempre apresentará um verbo auxiliar com o principal. Esse principal é sempre o último verbo e é ele o mais importante. Logo, se você quer descobrir a transitividade de uma locução, não pergunte nada ao verbo auxiliar. Você deve fazer a pergunta sempre ao verbo principal. Então, ouvir. Quem ouve? Ouve algo. Esse verbo é transitivo direto. O que acontece? Ele contamina toda a locução. Então, temos ouvido é uma locução verbal transitiva direta, o que faz com que boas músicas seja o objeto direto. Ficou claro isso? Então, nós temos ouvido boas músicas, nós temos tudo que precisamos: sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. A transformação é o X. O paradigma, né, é o X. O que acontece? Forma passiva analítica. Boas músicas têm sido ouvidas por nós. Nós temos ouvido boas músicas, voz ativa. Boas músicas têm sido ouvidas por nós. Agora, passiva, passiva analítica. Vamos começar pela locução. Olhe para a locução da voz ativa. Quantos verbos? 2. Olhe para a locução da voz passiva analítica. Quantos verbos? 3. Você entendeu quando eu aviso que sempre um verbo a mais? Então, se existe um verbo na ativa, existirão 2 verbos na passiva analítica. E se existir 2 verbos na ativa, Cláudia, existirão 3 verbos na passiva analítica. É aí que entra o texto posto. O verbo auxiliar solicitado para quebrar a locução da ativa só poderá ser o verbo ser. Mas, professora, existem 3 auxiliares que poderão criar passiva analítica: ser, estar e ficar. Boa lembrança, meu aluno, mas agora você colocará o verbo estar e o verbo ficar na geladeira. O único verbo auxiliar
capaz de quebrar aquela locução da voz ativa é o verbo ser. Memorizou? Então, sempre que na ativa existir locução constituída por dois verbos, na passiva existirá uma locução constituída por três verbos. Professora, qual verbo é o número 3? O terceiro verbo é sempre o verbo ser, só poderemos convidar o verbo ser. Legal, já sei que temos que buscar o verbo ser, professora, mas como ele aparece? Ele aparece com a mesma forma do verbo da principal da ativa. Com a mesma forma do verbo da principal da ativa. E a pergunta é, o principal da ativa está no gerúndio, particípio ou infinitivo? Particípio? Ok. Então o verbo ser também aparecerá no particípio. É simples assim. Preste atenção. Tem sido ouvidas. Por que o verbo ser aparece no particípio? Basta relembrar. O principal aparece no particípio lá na voz ativa. Quero reiterar o seguinte, meu aluno. Olha o texto posto. O verbo ser assume a mesma forma do verbo principal da voz ativa. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Quer dizer que se o principal da ativa estivesse no infinitivo, ouvir, o verbo ser surgiria também no infinitivo. Mas se o verbo ser aparecesse no gerúndio, Cláudia, eu iria inferir que o principal da ativa também apareceu no gerúndio. Faremos o treino. Agora, foque esse exemplo. Temos ouvido boas músicas? Boas músicas têm sido ouvidas por nós? Eu coloquei o terceiro verbo, esse terceiro verbo apareceu como verbo ser e na forma nominal, particípio para seguir o particípio lá do principal da ativa. 2 verbos, 3 verbos. Entendido a locução? Sempre ocorrerá dessa forma. Haverá uma locução na voz ativa. Você deve olhar para o principal da voz ativa quando formar o seu processo passivo analítico. Você deverá aumentar um verbo, porque agora serão 3. Esse verbo que entra para somar será sempre o verbo ser, e o verbo ser entrará sempre copiando o particípio, porque foi a forma nominal exigida para a voz ativa. Legal! O nós, que é sujeito da ativa, transforma-se no agente da passiva, aí não houve novidade. Boas músicas, que é o objeto direto, transforma-se no sujeito paciente, também não houve novidade. Olha o X, meu aluno, você acompanhou? A novidade em transformar voz ativa com locução em voz passiva analítica está só em você olhar para o principal, aumentar esse quantitativo de verbos, aumentar com o verbo ser, e esse verbo ser vai sempre copiar a forma nominal da ativa. Vamos para um próximo exemplo. A mensagem é a mesma, ela é muito séria. O verbo ser assume a mesma forma do verbo principal da voz ativa. Só para você entender bem essa mensagem. Eles iam levando a cadeira. Que voz é esta? Vá ao comando verbal. Iam levando. Primeira pergunta, o verbo principal apareceu no particípio? Não. Então, já sei que essa voz é uma voz ativa. Simples assim. Ok. Voz ativa constituída por uma locução verbal. Iam levar, levando. Mas quem ia levando? Eles, que é o meu sujeito. Essa locução verbal aparece com um gerúndio, é uma locução verbal de gerúndio. Eles é o meu sujeito, mas eles iam levando para ganhar
a transitividade de uma locução verbal, você deve olhar para o verbo auxiliar ou para o verbo principal? Para o verbo principal. Então eu pergunto, quem leva, leva algo. Levou o quê? A cadeira, que é meu objeto direto. Já temos tudo que precisamos. Sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Hora da transformação. Vou transformar essa voz ativa em passiva analítica. Surge o texto. A cadeira ia sendo levada por eles. Agora, explicando. Você prestou atenção na nova locução verbal? Ela é constituída por quantos verbos? 3 verbos. Você prestou atenção que o verbo ser surge também no gerúndio? Olha o texto, o verbo ser assume a mesma forma do verbo principal da voz ativa. Se o principal da voz ativa aparece no gerúndio, o verbo ser da passiva analítica também aparece no gerúndio. Há pouco nós vimos o exemplo do particípio. Daqui a pouquinho nós veremos o exemplo do infinitivo. Então, se na ativa apareceram 2 verbos, na passiva analítica, 3. Cláudia, se na ativa a locução verbal for constituída por 3 verbos, tranquilo. Na voz passiva analítica aparecerão 4 verbos na constituição dessa locução. Legal? Ok. Eles, sujeito da voz ativa na transformação, vira agente da passiva. A cadeira é o objeto direto da ativa. Na transformação, vira o sujeito paciente. Mais uma vez, todo sujeito da voz ativa transforma-se no agente da passiva. Todo objeto direto da ativa transforma-se no sujeito paciente. Se existem 2 verbos na ativa compondo essa locução, na voz passiva existirão 3. Ficou claro? É ou não é matemática a sua língua? Se você for ao encontro da informação com a atitude, o aluno é certo que você ganha. Não é o idioma que domina o homem, é o homem que domina o idioma. Ele foi criado para nos servir e não nós servirmos ao idioma. Nós articulamos com inteligência, com coerência, o tom que nós vamos dar. Ok, vamos para mais um treino. Falaremos agora da transformação de uma voz ativa com locução, mais uma locução no infinitivo. Nós acabamos de resolver isto. Ok, cadê o comando verbal? Acabamos de resolver. Que fique claro que uma locução verbal pode sim ser interrompida por uma preposição. Uma locução verbal pode ser interrompida por qualquer função sintática. Você sabia disso? Só que agora é o momento do politicamente correto. Mas eu posso tranquilamente. Nós acabamos de resolver isto. Olha como eu posso complicar essa oração. Nós acabamos, cansados, exausto de resolver isto para você. O que eu fiz? Coloquei algumas palavras entre o verbo auxiliar e o principal para desconstruir essa fórmula fixa, verbo auxiliar mais principal. Se você não for treinado a identificar locução, claro que você vai cair nessa ciladinha, porque houve o afastamento dos verbos que constituem uma locução. Legal? Ok. Quem acabou de resolver isto? Nós acabamos. Essa locução apresenta o verbo principal no infinitivo e essa locução apresenta o nós como sujeito expresso, né? Que vai trabalhar com o caso resolver, porque a carga semântica principal de uma locução não está no auxiliar, está no principal, resolver. Mas você concorda que quem resolve alguma coisa? Resolver o quê?
Isto, meu aluno, objeto direto. Então, nós estamos com sujeito direto. Então, nós estamos com tudo que nós precisamos, meu aluno. Tudo que nós precisamos. Qual é a equivalência passiva analítica dessa mensagem? Nós acabamos de resolver isto? Isto acabou de ser resolvido. Cadê o comando verbal? Acabou de ser resolvido. Se apareceram dois verbos na ativa, agora apareceram eu já sei, é o verbo ser. Esse verbo ser já chega ao contexto com uma roupa, com um uniforme. E qual é o uniforme? Da ativa. Agora o principal está no infinitivo, o verbo ser também aparece no infinitivo. Fácil assim. Mas, professora, eu já sei com que roupa ele vai aparecer, sempre imitando a roupa do dono da casa da ativa, sempre imitando a forma nominal do verbo. Meu aluno, você acompanhou exemplo por exemplo, exemplo a exemplo, todos os exemplos, e você viu que o verbo ser é uma estratégia, porque desta parceria surge a locução especial, fundamental na passiva analítica. E você encontra ser resolvido, forma a locução que nos interessa. Isto acabou de ser resolvido por nós. O sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva. O objeto direto da ativa transforma-se no sujeito paciente da voz. O mesmo método, do início ao fim. Resumindo, quando você trabalha com voz ativa constituída por locução verbal, alguns adicionais. Quais? O convidado de honra, que é o verbo ser, a indicação da roupa que ele deverá usar, sempre imitando ele surge no gerúndio. Se o principal da ativa surgiu no infinitivo, ele vem no infinitivo. E se o principal da ativa aparece no particípio, ele também aparece no certo, fixo. Esse verbo ser, quando invade o contexto da passiva analítica, ele só poderá ficar antes do verbo principal. A sua língua é matemática, é uma estratégia, porque desta forma nós criamos o nosso mantra. Ser está ficar mais particípio, se eu coloquei dois auxiliares mais particípio, locução de voz passiva analítica. Meu aluno, fechamos mais um bloco. Agora é hora para você revisar os pontos mais relevantes desse nosso bate-papo. Espero você daqui a pouco, com mais reflexões sobre o tema vozes verbais. Até breve.